Como é que tá, Dogão? Vamos lá. Olá a todos, espectadores da TV Interior, pelo canal do YouTube, programa Quatro Paixões. Estamos ao vivo com mais um programa, após mais uma rodada muito quente, tem muito debate, tem muita coisa para a gente discutir. Pedir desculpas aí pelo atraso, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos ao vivo aqui. Temos aqui a honra de estar com os nossos parceiros de programa, Rafa Martinelli, Serginho, Dani. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos para aquela consideração rapidinha, inicial, aquele destaque inicial de cada um. Quem quer começar aí? Vamos lá. Quem que se habilita? Eu posso começar. O meu destaque inicial é uma coisa que a gente vai estar falando aí ao longo do programa, comentando os jogos, né? Que é a questão do VAR, né? Que eu acho que o VAR ele tem uma filosofia de ser a mínima intervenção, né? Com o máximo de resultado, né? E aqui eu acho que é o contrário, é a máxima intervenção com o mínimo de resultado. Está na hora da gente copiar o que faz na Premier League. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Rafa. Boa noite, meus amigos, Serginho, Dani, Duda, telespectadores. Um prazer estar aqui em mais uma segunda com vocês. Bom, VAR vai ser assunto de todos, né? Vou dar um destaque diferente aqui, vou dar um destaque para os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama, que no dia de ontem, com esmagadora maioria, 98% dos votos, aprovaram as eleições diretas para presidente. Ainda está sob júdice, infelizmente, a decisão, porque é aquela confusão que a gente conhece bem, né, que vem acompanhando a vida política do clube, várias linhas de oposição, né, que vem dificultando aí o progresso democrático do clube, mas a torcida já deu a demonstração do que ela deseja para o clube, 98% pelo menos. Então, esse é o destaque. Ventos novos soprando na colina histórica. Dani, fala seu destaque inicial aí, meu querido. Meu destaque inicial, eu nem ia falar do VAR, não. Até não quis nem falar primeiro, porque ia pedir lá a prerrogativa por ordem alfabética. O Botafogo é sempre o primeiro a falar, né? Mas aí... Eu fiquei quieto, porque senão todo mundo ia falar, vai falar do VAR, né? Então, eu não preciso falar nada. Meu destaque inicial é para o início, assim, ruim do Botafogo no campeonato. Não vou falar de VAR, vou falar de pontuação. O Botafogo está com uma pontuação, assim, preocupante, né? De todos os times cariocas, é o time que mais deve se preocupar aí com a zona da confusão, como diria o professor lá do Palmeiras, né? E boa noite, galera. Boa noite, Rafa, Duda, Serginho. Hoje tem muito assunto. Vamos embora, rapaziada. É isso aí. Não, meu destaque inicial também vai para isso daí. Tem muito assunto bom hoje para a gente debater. Eu acho que o futebol está reaquecendo e nesse inteirinho aí também algumas ligas europeias já estão reiniciando. Então, vai ter muito futebol até o final do ano e tomara que a pandemia ela consiga se controlar para que não se interrompa, né, esse processo aí. Então, vamos que a gente consiga retomar tudo aí e o futebol tenha ajudado de alguma forma. Vamos começar pelo Botafogo, Dani, para poder falar desse Botafogo aí que perdeu no Engenhão para o Inter. Um começo de jogo meio que desastroso ali para o Botafogo e que dificultou muito depois a recuperação, né? O Botafogo perdeu, eu não vou dizer que foi por causa do VAR, né? Perdeu por conta dos erros de posicionamento coletivo ali na defesa, né? Até o Gatito, né, que é um goleiro excepcional, na minha opinião, aí está seguramente entre os 3 ou 4 melhores goleiros do Brasil.
e ele também falhou nessa partida, teve algumas falhas durante o ano, o Gatito. Acho até o goleiro, acho que ele é um cara que vive muito do ambiente do clube, né? Assim, o goleiro, se o ambiente do clube é de tranquilidade, o goleiro transmite tranquilidade. Se o ambiente do clube é instável, ele vai ser instável. Quer dizer, eu não estou falando que isso é uma regra, mas é uma posição que ali não é à toa que é muito bem remunerada. Assim, um grande clube brasileiro sempre tem que ter um goleiro ali, né? Outro dia eu estava dizendo que, para mim, o Jefferson é um dos maiores ídolos do Botafogo, ainda mais atualmente, né? Aí alguém falou, também por 400, 500 mil, sei lá quanto ele ganhava, até eu, né? Mas, assim, eu acho que o goleiro tem que ser bem remunerado mesmo, até pela responsabilidade que ele exerce. E eu desculpa até me alongando nessa resenha inicial, porque o Gatito chutou lá o jogador do Flamengo, quer dizer, a cabine do VAR, né? E vai ser provavelmente punido aí, vai tomar um gancho. Não que isso vá fazer alguma diferença ali, porque do jeito que as coisas estão, né? Cavalieri vai substituir. E se continuar dependendo da arbitragem, acho que o Botafogo vai continuar lá na parte de baixo da tabela. A gente tem que saber que o time tem que jogar contra tudo isso, entendeu? Então, vamos embora. E eu acho que o time tem tudo para melhorar. É isso, galera. Do jogo eu não falei, né? Mas, enfim, é isso, Duda. Assim, o que eu senti ali no Botafogo é que o time tem muitos jovens, então assim, a gente sente que tá verde ainda. Eu vejo até um potencial de melhorar, e quando o Honda não joga, falta alguns jogadores experientes, realmente o time sente. Mas o lance da anulação do segundo gol, né, do que seria o primeiro gol do segundo tempo, eu acho que foi decisivo e no meu ponto de vista foi uma anulação injusta. É claro que se você vendo o lance na câmera lenta, aquela monte de situação, o cara vai acabar achando uma falta ali. Mas eu acho que a impressão que o cara teve durante o jogo que deveria ter sido valorizada. Eu acho que o cara do VAR não deveria ter nem trazido à tona a possibilidade de reavaliar, porque se você traz, cria-se uma condição. Para mim, aquilo dali é falta que só existe no Brasil. Não foi nada, tanto que o domínio da bola estava no jogador do Botafogo, o jogador do Inter estava indo para poder tentar dar um combate, ele sofreu realmente um solavanco, mas nada que fosse suficiente para você anular. E aí o que acontece? Você pensa até no lado mercadológico da coisa, estava falando isso com o Rafa, cara, o cara que estava assistindo o jogo, metade perdeu o interesse, porque 2-1 ali seria um jogaço, seria jogo bom de ver até o finalzinho. E mas, aí você, Duda, o VAR, desculpa até te interromper. Não, vai lá. Porque, assim, levantei a bola. Na minha humilde opinião, até assim, eu tô aqui sendo humilde mesmo, dizendo que eu, na qualidade de botafoguense, sei reconhecer. O Botafogo é um time que vive a realidade mais dramática de todos os clubes do Rio e talvez do futebol brasileiro. A gente vê, é o time mais endividado, é um time que há muitos anos não conquista um título nacional, tampouco internacional, que dirá internacional, mas é um time que tem uma torcida apaixonada e que tem um patrimônio imaterial assim, incomparável com qualquer time até do mundo. Então eu venho falar com vocês assim como até de maneira muito humilde dizer, o Botafogo hoje, você infelizmente é um time que não tem mais uma benevolência, para não dizer com outra palavra, assim, dos dirigentes da CBF ou da arbitragem. É um time que tem tido muita dificuldade na sua caminhada, não só dentro de campo, mas fora de campo também. E isso tudo é sentido nesse momento que o futebol tem contornos políticos. Esse campeonato vai ser sempre lembrado por essa pandemia que a gente está vivendo. A gente, né, não tem como separar isso nesse momento.
Eu até peço desculpas, porque eu não queria falar até disso hoje, a gente focar só no futebol, mas não tem como separar. E no caso do Botafogo, eu só reitero o seguinte, não perdeu por causa do VAR. Mas se você pegar os últimos 5 resultados do Botafogo, teve interferência da arbitragem nesse sentido. Então, assim, o VAR, ele trouxe mais justiça para o futebol ou ele trouxe mais polêmica? Eu acho que no momento, pelo menos aqui no Brasil, é muito mais polêmico do que justo. No caso, a tecnologia sempre é bem-vinda no futebol. Eu acho que sempre um árbitro de vídeo pode ser bem-vindo no futebol. Mas no momento essa tecnologia está sendo nociva à isonomia que uma disputa deve ter. Só isso. Serginho? Não, eu concordo com o que o Daniel falou. Eu acho que o Botafogo não fez uma boa partida, mas eu acho também que o VAR, nesse ponto, quando você tem um gol anulado aos 22 minutos do segundo tempo, que você faria 2-1, a partida poderia ser outra. O Botafogo poderia buscar um novo ânimo de voltar a atacar, né? Uma coisa é você está perdendo de 2-0, outra coisa é, você fez 2-1. E, inclusive, isso mexe com o resultado da partida. Acho que aquele segundo gol do Botafogo ter sido anulado um total despropósito. Eu acho que o VAR ele tem que ser usado com moderação, e o que a gente está vendo aqui no Brasil, e olha, eu posso dizer isso com muita propriedade, que sempre fui um defensor do VAR, mas da forma como está sendo utilizado no Brasil, eu acho que precisa ser, no mínimo, revisto, chamado todos os juízes, inclusive os juízes que vão ficar no VAR. Os juízes que estão lá na cabine, eles querem ter um protagonismo que não devem ter, né? O juiz da cabine, ele tem que acionar o árbitro de campo e dizer que tem alguma coisa quando for um negócio assim muito... Por exemplo, uma falta. O árbitro do campo não deu a falta. Então, por que o cara do VAR vai querer se meter se o árbitro do campo não deu a falta? Né? Se a falta foi gerada, ele... Entendeu? Não tem cabimento. É o típico cara que assim não tem a sensibilidade do jogo, né? É um juiz, vamos dizer assim, é um juiz burocrático, né? É um juiz que não tem... falta. Parece que é um cara que nunca jogou pelada, que nunca jogou bola, porque... Exatamente. Tipo assim, não, e outra coisa. Ele não conseguiu sentir o jogo ali, né? Perfeito. Não, e outra coisa. Ele quer um intervencionismo exagerado, ele quer se meter numa falta. Eu acho que o cara só pode parar um lance de gol, anular um gol, um lance de falta, se for assim, uma falta que o juiz não tenha visto, cartão vermelho. Pô, o cara entrou no meio do cara, quebrou a perna, deu uma cotovelada na cara, rasgou a cara. Aí tudo bem, para, volta o lance. Não foi o caso. Sendo ou não falta, isso não deve ser parado. Eu acho que falta orientação. E outra coisa, não dá para ficar parando, e aí a gente em relação ao outro jogo, 5 minutos, uma partida de futebol. Cara, na Premier League, todas as decisões que vão para o VAR são resolvidas em menos de 1 minuto. Aqui no Brasil, a gente leva 3, 4 e até 5 minutos. Foram 6 minutos. 6 minutos. Porra, não dá. O futebol é dinâmico. Outra coisa, impedimento não é para o juiz resolver. O cara só fala, está impedido ou não. A gente tem que saber se o mesmo equipamento que eles usam na Premier League é o daqui para achar o impedimento, ficar botando aquelas linhas lá imaginárias, leva 6 minutos. O de lá, em 10 segundos, o cara avisa para o cara, foi impedimento, não foi. E o jogo segue. Então, a gente precisa aprimorar isso. Agora, eu acho que prejudicou muito, sim, o Botafogo ter anulado aquele gol. Porque a partida ia ser outra, cara. Entendeu? Prejudicou, sim. Lá na Premier League, eles fazem exatamente essa mesma checagem, né, de traçar linha perpendicular e tal, só que não se compara ao tempo perdido. Eu não sei se a execução lá da tecnologia ela é mais eficiente, mas fato é que precisam se atualizar aqui nesse sentido, fazer um curso, trazer alguém, fazer um intercâmbio, não sei. Mas a CBF, é fato que ela não se interessa muito em olhar como é que Rafa, os problemas. É o mesmo equipamento? Eu acho que sim, Dudu. Eu acho que até eu não sei se é não, hein, cara. Tanto que é uma patente, né? Será que lá é mais avançado? Tem uma... A gente não sabe. Será que o cara... a tecnologia, pelo que me Porque parece. assim, se aqui no Brasil ainda o cara tá tendo que... O Dani é editor de vídeo. Se o cara ainda tá tendo que achar a hora que a bola sai do pé do jogador,
Aí, meu amigo, porque assim, eu preciso acreditar que essa tecnologia, ela envolve todo o sistema. Ela pega um recorte e fala, meu irmão, você vai analisar esse período aqui. Então, você precisa... Aí o próprio software deve saber o seguinte, na hora que o cara bate na bola, para e já traça as linhas e tem que dar uma resposta rápida. Demorar 2 minutos, tudo bem. Até eu acho que assim, a gente já pode até mesmo, já são 7h30, engrenar já no próximo jogo que é Flamengo e Santos. Acho que todo mundo concorda com a opinião que o Dani deu, que realmente o Botafogo não vem apresentando um bom futebol nos últimos jogos, né? Ô, Duda, só um paninho rápido sobre o Botafogo. Cara, eu acho que na verdade, o Botafogo ele vinha fazendo um campeonato bem equilibrado, teve uma belíssima vitória contra o Atlético Mineiro, fez um bom jogo contra o Flamengo, extremamente equilibrado, perdeu o jogo, empatou o jogo no último minuto, né? Tomou o gol de pênalti ali, VAR. Então eu não vejo com tão pessimismo essa derrota, não. Assim, sim, o jogo contra o Inter foi um jogo fraco, o time mostrou fragilidades ali, vulnerabilidade, né? Tomou o segundo gol, achei uma lambança ali da defesa, mais do primeiro, até talvez o Gatito, não sei, o primeiro pau ali, de pegar também, mas o segundo eu achei mais um erro gritante. E o VAR comprometendo uma reação, todo mundo a perder, não tem emocional. Botafogo desceu de situação, né? Ainda mais o grupo que o Vasco sofreu um problema parecido com o Botafogo, foi pior ainda. Se você procurar aí, os vídeos vão ver. O Vasco no lado do Grêmio ano passado, lá no Porto Alegre, correu um minuto. Eu lembro. Foi o Pikachu, sofreu falta. Quer dizer, fez a falta, em teoria, roubou a bola, rodou, um minuto, gol, e aí vara no jogo. Então assim, é uma coisa desumanizada, sabe? Não tem mais emoção, faz o gol, o jogador pode mais comemorar, porque toma amarelo, pode tomar amarelo, pode mais falar nada. Ao mesmo tempo faz o gol, você não está sendo gol. Todo mundo muito chato. Torcer por futebol. A verdade é essa. Estamos extremamente chatos. Crianças vão perder interesse. É isso que eu ia falar agora. A arbitragem se tornou protagonista onde ela deveria ser só. Você vê na NBA, o NFL, são esportes altamente... Ou até mesmo no tênis, que tem várias tecnologias, né? A arbitragem ela fica em segundo plano, quase não aparece com algo muito polêmico, em casos excepcionais. Aqui não, você vê que teve uma matéria recente que disse que em quase 70% dos casos a mais a arbitragem, o VAR influenciou. Então, assim, o VAR está sendo protagonista do futebol. Quando a gente diz VAR, eu acho que a gente deveria falar a arbitragem, o juiz. Sim. Porque isso é uma entidade, o juiz da partida. A gente não pode mais separar. Dani, e outra coisa, se os digníssimos lá com 10 telas demoram 6 minutos para chegar numa conclusão, é sinal que não tem conclusão. Não tem. E aí você... Cara, não é possível, né? Eu queria até, no momento oportuno, falar, acho que até agora, falar... Como editor, eu não posso aqui prestar um falso juízo, dizer, é assim, assado. Eu não sei qual é o equipamento que eles usam para editar ou verificar ali na hora um impedimento. Isso aí tudo uma questão puramente física, né? Ali tem uma linha imaginária, você imagina ali onde está a linha da bola no momento do passe, né? Tem ali como você faz um esquadro aqui, igual a gente está vendo aqui, ó, o cenário aqui, né? Quer dizer, o teto aqui. Você imagina na profundidade, na mesma linha. Tem até uma menina do Botafogo que faz um canal maneiro, que é Lei do Impedimento, alguma coisa assim, que ela
ela saca muito de futebol e o canal dela é exatamente esse nome, o que é impedimento, alguma coisa desse tipo, desculpa até não falar o nome certo, mas brinco com essa... Dani, desculpa, fala tudo. Vamos puxar aproveitando que a gente estava falando de arbitragem, vamos puxar para a gente poder falar de Flamengo e Santos. Queria mandar um abraço aqui para Sônia Marilda Carvalho e para o José Ricardo, nosso Zé Ricardo, meu amigo, que está sempre acompanhando a gente. Zé Ricardo, você que está sempre acompanhando com a gente, você está concorrendo à camisa da Flanático, né? Você já comentou aqui. Se você tiver Instagram, vai lá no Flanático, @Flanático _ Flavelados, perdão. @Flavelados _ segue lá no Instagram e a promoção que acaba hoje, semana que vem tem uma camisa do Glorioso, hein? Presente do nosso amigo Dani aí, camisa do Glorioso para quem estiver comentando, curtindo a nossa página. Meu presente não, presente do Quatro Paixões, né? Sim, claro. E você que tá aqui concorrendo, vai lá, curte a página do Quatro Paixões e curte lá @Flavelados _ lá no Instagram para você poder ser contemplado aí com essa camisa maneiríssima. Mês que vem é uma camisa maneira do Botafogo oficial, assim, é uma camisa original do Botafogo, que vocês têm certeza que até quem não é Botafogo vai querer ter. Vamos falar aí do Flamengo e Santos, que não tem como também não passar pela discussão da arbitragem do VAR, né? Eu vou fazer um apanhado rápido aqui do jogo, dizendo que, esse jogo criou uma expectativa enorme na torcida do Flamengo, né? Todo mundo querendo ver aquela semana de trabalho do Domi, né? E eu consegui ver alguma coisa. Se na entrevista coletiva o Domi falou que ainda está com 25% do estilo dele, eu posso dizer que eu já vi algumas coisas. Mas o que chama muita atenção? Porque, assim, em primeiro lugar, a torcida do Flamengo tem que parar de comparar esse time com o time de 2019, senão não vai dar certo. Porque o time de 2019 entrou para a história, está nos anais do clube, não tem mais comparação, é igual o Flamengo de 81. Não é sempre que você atinge esse patamar. Esse time tem tudo para jogar bem, não está jogando bem ainda. Tomou uma pressão absurda do Santos no começo do jogo. Teve 2 gols do Santos que poderia ter jogado água no chope. Eu concordo. O primeiro gol anulado é uma questão de interpretação ali do VAR, né? Ou seja, linha de impedimento, não tem contestação. O segundo é discutível. E ele se torna muito discutível no sentido. Quem torce ou vamos dizer assim, não é anti-flamenguista, eu concordo com a anulação do gol. Quem é anti-flamenguista tende a achar que não houve interferência. Mas, para mim, o cara pulou, ainda fez um movimento do braço, isso sugere uma interferência, isso mata o goleiro. Então, ou seja, ele estava impedido. Essa ficou a discussão. Se esse cara tiver... na hora que eu vi o lance, eu falei assim... Se esse cara que pulou na bola estava impedido, na hora que estava ali analisando, se for ele que estava analisando, eu acho que houve interferência, e do meu ponto de vista houve interferência. Depois o Flamengo conseguiu mais ou menos equilibrar, né, o jogo. Achei assim, o time ainda muito lento, longe de ter a intensidade que se caracterizou o time do Jorge Jesus. A zaga muito vulnerável. O Gustavo Henrique pesado, ainda não está, vamos dizer, talvez seja um jogador que vai precisar de mais jogos para poder adquirir um ritmo. O Felipe Luiz a mesma coisa. Torcer para esse Isla fixar logo, porque o René ele quebrou um galho ali, mas não é a dele. Não acho que o Thiago Maia fez essa partida toda que muitos torcedores estão falando. Para mim foi um jogador sumido no jogo. Não cumpriu nem tanto a marcação, muito menos a criação. Então, não vejo muita gente enaltecendo a partida do Thiago Maia. Para mim, não foi assim. Para mim, foi um jogador ali, nota 6.
Vejo um pouquinho já de melhora no Bruno Henrique. O Gabigol tá voltando à forma. O Michael foi trágico. Uma partida, assim, péssima do Michael, embora ele tenha dado o passe pro gol. Então, assim, e é um time que quando você vê o Gerson tendo que correr atrás de alguém, cara, é porque isso dói o coração. Porque no time do Jorge Jesus, o Gerson não corria, cara. Tá entendendo? O Gerson, ele simplesmente tratava a bola no meio de campo. Ele só bloqueava, ele só cercava, e era um posicionamento tal que ele impedia que o time passasse. Chegava no máximo na intermediária ali, e o Flamengo já estava roubando a bola, já estava trocando. Não, esse time joga mais atrás. Pelo menos nesse jogo a proposta foi mais de contra-ataque. Eu não sei se o Domi tem a característica de analisar cada adversário, e talvez essa questão dele pegar o time e revezar as peças tem um pouco a ver com isso, de ele fazer uma análise do adversário, tentar entender características dos jogadores, mas principalmente, e nesse ponto eu tenho que concordar com ele, se tem um time que, se continuar fazendo esse rodízio, não vai estar com a língua de fora em novembro, é o Flamengo. Porque o Flamengo tem condição de fazer um rodízio de jogadores sem perder tanto o nível. Embora, para a Libertadores da América, o Flamengo precisa ter um time ideal para jogar e passar pelo menos nessa primeira fase. Mas essa é a minha análise, eu deixo com vocês aí. O Duda, o moleque é muito inteligente, né? Cara, ô Duda, você, Duda, realmente... Parceiro, desculpa até, assim, falar na frente da galera, porque hoje eu queria que o Botafogo não tomasse conta do debate para falar de arbitragem, entendeu? Porque eu acho que isso é algo que influencia não só o Botafogo, mas todos os times. No caso, o Flamengo agora, no momento, está sendo pretensiosamente favorecido aí pelos últimos resultados, porque os jogos do Flamengo contra o Grêmio, o Botafogo e o Santos tiveram interferência direta do VAR. E embora todos concordem que nesses lances, se for levar ao pé da letra a regra do jogo, o Flamengo teve, né, foi justo, assim, a regra mostra que o Flamengo tem razão nesses lances. O Gabigol não pode ser acusado de favorecido, né, Dan? Isso. Não pode ser acusado de favorecimento. Isso. No caso, até o Gabigol, que é um jogador que vinha sendo muito criticado, ele deu a volta por cima com essa situação, porque ele, né, de jogador que vinha sendo muito criticado, ele passou a ser muito elogiado, porque fez esses gols aí nessas últimas partidas. O primeiro agora de bola rolando, né, que não foi bola parada, até um belo gol. Ele é um jogador que, diferente do que o torcedor brasileiro acostumou, pelo menos nós que somos aí da década de 80, 90, 70, enfim, nós sempre nos acostumamos a ter jogadores que têm uma chance e faz o gol, entendeu? Ele não, ele precisa de 2, 3 chances claras para fazer um gol, mas se ele for bem servido, ele faz o gol, né? E ele tem sido artilheiro no Brasil, então assim, não tem como criticá-lo nesse sentido. Então alguém tem que fazer mais gol que ele para querer criticar, então, no caso, né? Mas não é um jogador que, no meu caso, me enche os olhos, nunca foi. Eu acho que nem na torcida do Flamengo tenha ele como um jogador que seja insubstituível. E o Flamengo do Domenech não é o Flamengo do Jorge Jesus, e até os especialistas dizem que nunca vai ser. Eu não sei se o Domenech ele tem pretensão de conseguir o que o Jesus conseguiu, porque o Jesus só não conseguiu conquistar a Copa do Brasil, né? A tragédia do Jorge Jesus é não ter conseguido a Copa do Brasil para dizer que foi o maior técnico da história do futebol brasileiro, que outros conseguiram, isso aí ele não conseguiu, né? Mas eu acho até que o técnico nessa situação ele é super valorizado, e hoje os técnicos eles têm uma possibilidade de um protagonismo maior, porque tem 5 substituições, né? Muitos dizem aí que o Autuori, no caso, está ultrapassado. Aí eu vejo, enfim, eu acho que nessa situação toda,
o Flamengo continua sendo protagonista no futebol brasileiro. Acho que ainda é o melhor time, é o time a ser batido, e todos vão ter que correr atrás disso. Se o Flamengo ainda tem o VAR a seu favor ou não, é mais um fator, vamos ter que correr atrás aí. Então, assim, nenhum time acho que surge como candidato ao título acima do Flamengo ainda. Então, estamos aí na 6ª rodada, na 7ª, enfim, não sei, porque tem jogos atrasados aí. Passa a bola, galera. O Santos criou mais situações assim diretas de gol. O Flamengo está achando ainda o espaço dele, mas eu acho que essa arbitragem muito intervencionista. Primeiro, aí eu vou criticar o VAR de novo pela questão do tempo. Não se pode perder 6 minutos para tomar uma decisão. Impedimento é assim, o cara avisa, impedido, pá, levanta o braço e bota a bola lá e sai, acabou. Né? Não pode ficar em dúvida de horas e tal. Então, é questionável esse equipamento, mas tudo bem, estava realmente, mostrou no frame, no primeiro gol, que ele estava impedido, estava o ombro um pouco acima da linha da bola, né? Agora, o segundo gol, eu confesso que achei um exagero ter chamado o árbitro para ele ver e tal. Eu acho também que esse critério do impedimento, cara, será que na Premier League, que a gente vê lances de impedimento, pô, se o cara calça 41, né, se ele calçasse 40, não ia pegar o impedimento, o dedinho ali do pé, 1 centímetro, né? Será que não poderia ter uma margem de tolerância, até tantos centímetros, se o juiz não viu, se o bandeirinha não deu? Que, cara, não é possível, uma manga de camisa, 1 centímetro, 1 milímetro. Será no que jogo esse equipamento do Botafogo, isso foi até falado ao vivo, né? No né? jogo do Botafogo foi assim, o cara calça 44, se ele calçasse 42, não pegava. Né? Até então, assim, o comentarista chegou a falar que o pé dele estava na frente. O pé estava na frente. Será que esse equipamento é tão confiável assim, de colocar um dedinho de pé, um dedinho mindinho ali e tal? Eu não sei, eu tenho dúvida. Agora, eu acho que há um certo ânsia. Os caras ficam lá, tipo assim, a gente tem que parar o jogo. Nós estamos aqui para ficar procurando pelo em ovo. Não é, o objetivo do VAR não é procurar pelo em ovo, é deixar o jogo correr. E avisar o juiz as coisas assim, pô, o cara deu uma entrada, quebrou a perna do outro, ou entrou no meio do cara e você não viu, ou aconteceu um negócio, uma mão escandalosa dentro da área, não assim nesse tipo de lance. Porque, cara, tudo bem, vamos supor que ele esteja... Será que aquilo foi suficiente? E se ele faz assim com a mão, se ele toca com a mão na bola, anulava o gol, porque o atacante não pode dar a mão na bola, o próprio VAR anularia o gol. Se o VAR chegou à conclusão que ele não bateu com a mão na bola, que ele estava impedido, mas que a bola entrou direto, eu não sei, eu não anularia esse gol. E não sou só eu, não. Tem até o flamenguista, estava vendo ontem a mesa lá da ESPN, linha de passe, né? O próprio Mauro falou que ele não anularia aquele gol. Né? Então, assim, são critérios. Eu acho que precisa ter um treinamento, inclusive, para o pessoal que está no VAR, para eles não ficarem, olha, vocês não são protagonistas. Protagonistas do jogo são os jogadores. Vocês têm que avisar os lances para fazer justiça, um negócio que, pô, todo mundo viu e o juiz lá no campo, por uma questão de ângulo, coisa não pode ver. Agora, não ficar parando o jogo toda hora. A FIFA tem orientação para, na regra de impedimento específica, de sempre o ataque ser priorizado. Tipo assim, na dúvida, prioriza o ataque. Então, assim, esse na dúvida quer dizer que não existe tecnologia que seja perfeita nesse sentido. Você pode... Mas isso foi antes do VAR, né, o Dani? Não, Duda, mas eu tô falando antes do VAR. Duda, isso é muito subjetivo, cara. Olha aqui, vamos falar matematicamente aqui, ó. Um ângulo aqui que eu tô vendo aqui na minha imagem aqui, ó. Tem aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo aqui seja a divisão da linha que seja daqui para cá impedimento, tá vendo a parede aqui? E daqui para cá não é. Cara, isso é muito subjetivo você dizer no exato momento que tocou e se tá 1 centímetro para cá, outro para lá. Ainda mais numa coisa que tá mas olha só, eu acho o seguinte, você tem que propor algo diferente. A regra, eu acho que está sendo mal. Mas a questão não é essa. Mas a questão, eu acho o seguinte, se a gente ficar... Não, a questão não é essa. A questão é que se nós ficarmos... se nós preterirmos a tecnologia, porque ela ainda não é 100% precisa, ela só vai se aprimorar sendo aplicada.
Então, assim... Mas eu acho que no caso, ele tá sendo o seguinte, no caso o ataque não está sendo priorizado, como é a determinação da FIFA. Mas isso era antes do VAR. Era assim, se você ficar na dúvida... Ainda existe dúvida. Todo mundo tem dúvida. Alguém acha que o VAR extinguiu a dúvida? Pelo contrário, acho que nunca esteve tanto em dúvida quanto uma marcação de... Eu acho sim, cara. Tem impedimento que você bota... O cara pôs uma régua ali e fala assim, eu botava essa régua um pouquinho mais para cá e já estava diferente. Cara, é isso que eu acho. Rafa, dá sua opinião, meu querido. Assim, eu fiquei bem quietinho aqui. A gente ir para Vasco. Vocês falaram. A gente precisa ainda falar de Vasco Fluminense. Mas a minha conclusão rápida sobre isso é que não está dando certo, né? Se a gente perde aqui 90% da resenha para falar de VAR, não é só a gente, não. Mas não é só a gente, não. Qualquer programa esportivo hoje... 40, 50 mil. Vamos dizer, 40% do programa é discussão de arbitragem. No Brasil. Isso vai acabar. Isso não vai acabar. Repito, no Brasil. Copa dos Campeões, Premier League, a gente viu vários jogos aí agora, depois da pandemia, antes da pandemia, e não existe esse nível de equívoco. Então, eu acho que, na verdade, a CBF ela segue naquela pretensa fé de que é imaculada e que não precisa olhar o que o planeta está fazendo, porque a Premier League ela transforma a aplicação do VAR de uma maneira completamente diferente que é feito aqui. Completamente diferente. Se você acompanhar, você vai ver. Assim, é o mínimo de interferência, O árbitro de campo, ele tem a prerrogativa de marcar. Por exemplo, a falta do Botafogo é uma coisa que você jamais vai ver na Premier League. Jamais vai ver na Premier League. Até cartão vermelho é muito difícil você ver os caras chamando. Se o juiz está do lado e ele entende que aquela entrada é de amarelo, não chamam para mostrar para ele a imagem em câmera lenta, como a gente já falou aqui. Que é câmera lenta. Mas aí não é Brasil, né, Rafa? Aí não é Brasil, né? Duda, mas é isso que o Dani falou. Mas é isso que o Dani falou. É reduzir a margem da subjetividade, você está entendendo? Eu acho que aqui a gente faz de tudo para que a margem de subjetividade siga enorme. Por quê? A gente não sabe por quê, mas gera esse tipo de dúvida. Será que é para beneficiar? Será que não é? Mas o VAR não é para existir essa discussão, se beneficia ou se prejudica. O VAR é para gerar o quê? O sentimento de justiça. Se for impedido, tira o impedimento. Enfim, gol, a bola entrou ou não entrou. E a gente ainda nem falou do clássico. Vamos. Isso. Então, assim, num jogo que deveria ser um jogo de pura resenha futebolística, né, que foi até um bom jogo, você fica falando do VAR. Né, o Flamengo e Santos, né, um jogo histórico. Quantos jogos históricos a gente viu aí de Flamengo e Santos? Aí ontem foi histórico pelo quê? Mas você acha que foi um bom jogo? Eu não acho. Dos que eu vi no brasileiro foi um dos melhores. De ontem, né? Mas o Corinthians foi um horror. Rafa, vamos falar de outro jogo que eu gostei muito, que foi Fluminense e Vasco. Eu achei um jogo muito legal. Muito bem jogado. Eu não achei, não. Eu achei de dois times que estão bem preparados para enfrentar o campeonato. Eu vou pedir para a gente entrar no assunto, são 7:55 já, né? E desde já avisando aí quem está nos escutando aí pela TV Interior, que em breve, daqui a pouco, você vai estar entrando aí com a Ibanan Kids, um programa super bonito, super especial. Traga suas crianças para acompanhar, porque vale a pena. E vamos entrar aí no clássico aqui, pô. O clássico... Para o Serginho, o jogo foi bom, Rafa. Para você talvez nem tanto. Maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar pelo lado. Vamos começar pelo Rafa, para depois o Serginho. Não, vamos lá, Serginho, vai lá. Começa você aí pelo. Eu achei o jogo. Eu achei um bom jogo, tá? Principalmente no primeiro tempo. Acho que o Fluminense mereceu a vitória pelo que fez no primeiro tempo. O Odair finalmente
está conseguindo encaixar as peças. Ele demora, ele é teimoso, mas ele percebeu que o Calegari tem que ser o lateral direito. Né? Agora é o Odair. Ele deixou de ser maionese. O maionese estava viajando na maionese, mas agora ele virou o Odair. Porque, cara, ele aprendeu, ele demorou muito. Porque todo mundo nas redes sociais do Fluminense, na Netflix, no Explosão Tricolor, falava, não dá. Ele demorou demais, ele podia ter feito isso muito antes. Calegari é o lateral direito no lugar do Julião. O Fluminense não podia jogar com 3 volantes, agora está jogando só com 2, sendo que o Dodge tem uma grande movimentação. E botou o Michel Araújo, que é um dos melhores jogadores do Fluminense, um achado. Eu falei que ele tinha 20 anos, não tem, ele é jovem ainda, mas ele tem 23 anos. É um belíssimo jogador, protege bem a bola. Um lance mais bonito do jogo não foi nem um gol, foi uma arrancada que ele deu próximo à lateral, que a bola quase saiu, que o jogador do Vasco ficou tentando agarrar ele, que ele, em vez de se jogar, ele foi para cima, fez uma jogada bonita. É um jogador excepcional, para mim, um dos melhores jogadores do Fluminense. O Dodge fez uma partida esplendorosa, maravilhosa, e o Nenê e o Ganso tem entrado bem, jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, que, aliás, foi um jogo em que o VAR intervencionista anulou um gol do Fluminense que ficou furando pelo em ovo, uma falta, e anulou indevidamente. Mas o Ganso jogou muito bem, entrou muito bem, entrou aos 20 do segundo tempo. E para coroar com chave de ouro, foram 2 golaços do Dodge, uma batida muito seca na bola, de uma meia trivela, que a bola bate na trave e entra, e um golaço também do Fred, que ele ajeitou o corpo, olhou a posição do goleiro e meteu também uma de rosca, um foguete. E para a gente é muito bom ver o Fred voltando a fazer gol, porque eu acho que, embora ele não seja um jogador de grande movimentação, já não era há alguns anos, ele não vai arrancar, ele não vai ganhar uma dividida com você esticar uma bola para ele disputar com um zagueiro na corrida, ele não vai ganhar, mas ele jogando meio tempo, fazendo a movimentação de pivô, com a inteligência que ele tem e como finalizador que ele é, de cabeça e chutando, eu acho que ele ainda pode ser muito útil para o Fluminense. Então, o Fluminense, aos pouquinhos, está se arrumando, está com opções, tem o Ganso, tem o Fred voltando bem. A cara dele, né, Rodrigo? Olha, como é que isso? Cara, eu acho... Mas é merecido, Serginho. Assim, sabe por quê? Porque você estava com um aspecto bem desanimado. E a gente, de alguma maneira, né? Acho que o Dani, principalmente o Rafa, a gente tentava, de alguma forma, colocar que o trabalho não estava tão perdido ou em vão assim. Você, por exemplo. Pelo contrário, Você, por exemplo, estava lá como reticente com o Nenê. O Nenê fez a melhor partida de um jogador esse ano. Foi o 3-0 contra o Figueirense. Que o Nenê jogou aquele jogo ali. Figueirense. Não, mas, o que o Nenê jogou? Ele deu um chapéu no meio de campo no cara. O cara jogou muito. Mas, por exemplo, contra o Vasco, ele já não jogou tão bem. O Evanilson vai cantar para sempre. O Evanilson, que é um jovem promissor e que eu tenho até... Eu acho que vai ser um grande jogador, o Evanilson. Ele teve uma aula de futebol do Nenê nesse meio de semana. O Nenê foi lá do expor dele. Desculpa até o... pode falar. Mas o Nenê arrebentou, cara, nesse jogo. E o Fred entrou mal pra caramba nesse jogo. E no último jogo o Fred fez Eu queria passar para você, Rafa, só deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo Bitizu, que ele falou, segundo o Maestro Júnior, nunca mais veremos o Flamengo jogando igual no passado. O Emílio Moura, valeu, Rafael, o VAR é um canalha. E a Lenise Deberg, oi, tio Dudu, estou te assistindo, Joyce, um beijo para você, minha princesa. Vai lá, Rafa, quero ouvir sua opinião agora, hein? Não, em primeiro lugar, eu queria fazer aqui uma nota de repúdio ao Flamengo e ao Fluminense, que distratam o gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã está horroroso. Tá feio. E por conta disso, o vistoso futebol do Ramon não apareceu no sábado no Maracanã. Vocês sabem que a gente precisa de um gramado da melhor qualidade para desenvolver todo o ramonismo. Né? Mas, brincadeiras à parte, foi o pior jogo do Vasco pós-pandemia e, de certa forma, por conta de um gol, né? Aos 2 minutos, acho que desmonta qualquer esquema que o técnico
tenha preparado, né? Somado a isso, 3 desfalques importantes, né, pro time. O Andrei, que, né, dá muito a tônica ali no meio do campo. O Bruno Gomes, que também vinha muito bem, que pegou Covid. E o Vinícius, da mesma maneira, Covid. Então, é desfalque para Covid, é desfalque com suspensão, é desfalque com contusão, é de tudo que é lado ofensores aí para prejudicar a escalação do Ramon. Mas fato é que o Fluminense foi melhor, o Vasco muito mal, pouco criativo, o Fluminense fez um gol logo de cara e inteligentemente o Fluminense não foi tão afoito para matar o jogo, que era o que o Ramon queria. O Ramon queria seguir na estratégia dele de esperar um pouco o Fluminense subir para poder contra-atacar e né, propor o jogo de uma maneira diferente. E o que não aconteceu. O Fluminense foi cauteloso, estudou bem a partida, esfriou a reação do Vasco e aí, assim, o time teve pouquíssimas chances, né, de gol para poder empatar. Conseguiu tomar um gol do Fred com assistência do Ganso, né? Ganso toca para o Fred e toma um gol no meio da rua, né? Então, assim, falhou tudo ali. Falhou tudo. Primeiro que o Fred ele não vai conseguir arrancar e chegar na grande área mais, dali de onde ele estava. A única coisa que ele poderia fazer era aquilo, chutar. E chutou. Chutou e foi uma baita pancada, mas colaborou. Muitos erros da defesa ali que vinha muito bem até então. Então, foi um jogo desastroso, né? O Tales, que fazia o seu melhor jogo no ano, acertando quase tudo que tentou, né? Driblando, enfim, incomodando o Fluminense. Foi o único jogador que incomodou o Fluminense. No final, ele, na ânsia de ganhar, tomou uma entrada dura e não teve cabeça para, né, passar por cima daquilo ali e seguir tentando o gol de empate. Ainda tinha ali 1 minuto, sei lá, 1 minuto e meio. Ainda poderia ter levantado, bate rápido a falta e vamos embora. Mas não, ali 18 anos, cabeça quente, foi lá, já estava perdendo, deu... Acho que nem expulsaria, tá? Acho que nem foi tanto assim também para expulsão. Mas, enfim, também expulsou. Então é isso, aí vamos com esse desfalque importante para quarta-feira, mas dar os parabéns aí pro Serginho, não é tão fácil assim e é raríssimo, inclusive, isso aconteceu, o Fluminense ganhar do Vasco. Foram 2 vezes seguidas, agora vamos reverter essa escrita. Time de júnior, time de júnior com Abel, pô, não dá, aí não valeu. Não interessa, são 2 seguidas. Não, e eu achei até que no segundo tempo o Vasco equilibrou o jogo. E eu acho que quem fez falta no Vasco, se você me permite, foi o Andrei. Porque o Fluminense dominou o jogo pelo meio-campo, né? Os jogadores muito dinâmicos, o Dodge, o Felipe Bastos, meu Deus do céu, aquela jogada que eu mandei para você. Ele recebe a bola, limpa, penteia para cá, penteia para lá, levanta a cabeça e dá conscientemente a bola no pé do Nenê. 5 metros dele, uma coisa inacreditável. O Guarim tá fazendo muita falta nesse meio de campo do Vasco. Faz. Mas essa do Felipe Bastos eu entendo, Rafa. O Felipe Bastos é um bom jogador. E ele ali no caso, você vê que ele pega a bola, ele dominou com categoria, olhou para os lados, com estilo. E falta muito fundamento ali, Dani. Ele bate muito bem na bola, mas bom jogador está muito longe disso. Não, ele é um bom jogador e o Thales também é um bom jogador. Thales sim. O Felipe também é um bom jogador, sempre foi, desde as categorias de base. Um bom jogador. O Vasco não pode... O Vasco perdeu um clássico, o Fluminense é um time formado. O Serginho, mete mais uma leve. Mas o trabalho é um time muito mais informado do que o Vasco. O Botafogo é mais formado hoje em dia do que até o Flamengo. Porque o Flamengo... Eu acho que o que mais comprometeu foi ter tomado um gol com 2 minutos, entendeu? Um chute de raríssima felicidade ali do Dodge. Um golaço. Mas um gol com 2 minutos, meu amigo. Mexe com o jogo.
O time que está acostumado ali a especular muito, né? A proposta do Ramon é essa, especular, defender, se segurar e, cara, Rafa, fazer ali, 2. Só para assim, eu não vou nem falar sobre. Eu já falei sobre o clássico, Duda. Já falei assim, a minha intervenção aqui, até no meio de vocês todos aí, desculpa me meter. Eu não vou falar mais sobre o clássico, só isso. O Ramon, se o Vasco perder 3 seguidas, já perdeu essa, perde mais 2. Rapaz, olha isso aí. Tem que ter total paciência e o trabalho está sendo bem feito, cara. Claro. O time não está longe de ser um bando. O time está longe de ser um bando. 2 jogos, o Vasco vai estar com 10 pontos em 7 rodadas. Percentualmente, cara, não é tão fraco assim, né? Ô, Dani, o Flamengo está com 6 jogos e 8 pontos. O Vasco joga contra quem agora, Rafa? O Vasco agora pega o Santos na Vila. Santos na Vila. Então, ou seja, assim, foi uma sequência difícil para o Vasco, que teve uma vitória importante contra o São Paulo e tal. E depois vai vir uma sequência favorável, que eu acho que o Vasco vai ter condição de recuperar, inclusive com vitória, né? Então, eu acho que o time tem... A gente não vê o Vasco hoje como um bando, um time sem expectativa. A gente vê trabalho que precisa do seu determinado tempo. A sequência é favorável agora. Pega o Santos. O Santos é o jogo mais difícil, aí depois vem com 2 jogos em casa, os 2 Atléticos, Paranaense e Goiano. Aí depois vai enfrentar o Botafogo no Engenhão e termina essa sequência de 5 jogos contra o Bragantino. Então é uma sequência que não é das mais traumáticas aí para o Ramon. Dá para conseguir alguns pontinhos valiosos. Rafa, deixa eu falar uma coisa. Nós já estamos chegando às 8h07. Nós já estamos aqui na iminência de passar a bola para o programa Ibanan Kids. Para quem quer continuar assistindo o programa, saber os nossos palpites, a gente ainda vai fazer uma resenha aqui, vai fazer os palpites. Você continua com a gente aqui no YouTube da TV Interior. Hoje tivemos um probleminha, mas se você quiser, curte lá nosso canal, nosso programa 4 Paixões no YouTube. O canal está crescendo, está desenvolvendo, tem podcast, tem promoção. Então a gente vai fazer um sorteio entre as pessoas que comentaram aqui durante o nosso programa. E mês que vem tem a camisa do Fogão, camisa oficial, bacana, camisa original, mas não é a camisa de jogo, né, Dani? Mas é uma camisa oficial do Botafogo e vai ser nosso próximo regalo para você que estiver assistindo a gente aí, acompanhando tanto o canal Programa 4 Paixões no YouTube e também aqueles nossos colaboradores, né? Agradecer a Flavelados, @Flavelados_ pela parceria, por estar acreditando na gente no começo desse projeto. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente agradece mesmo aí. Nós vamos partir para o palpite, já agradecendo a todo mundo que está nos assistindo aí pela TV Interior. Agora, daqui a pouco, você vai ver o sinal e vai estar migrando para a Ibanan Kids, mas a gente vai estar dando prosseguimento aqui na TV, aqui no canal do YouTube, com os nossos palpites. Eu não tenho certeza aqui, vou abrir aqui agora quais são os próximos jogos. Rafa falou que o próximo jogo é contra o Santos na Vila Belmiro. O Botafogo pega quem, Dani? Tá sem áudio, Desculpa, Dani. eu tinha cortado o volume aqui. É contra o Coritiba, no Engenhão. Obrigação de vencer. Serginho, qual é o jogo do Fluminense? Fluminense pega o Atlético Goianiense. Fora de casa, né? O Flamengo, se eu não me engano, o Flamengo, eu me perdi aqui. Vai ser no Maracanã, 7h15. Flamengo pega o Bahia. 7h15 do Maracanã. Bahia fora de casa, em Pituaçu. O Fluminense joga no Maracanã. É o Bahia. Maraca, 7h15. Uma coisa que você falou do gramado, do estado do gramado, cara, não é questão de ser o Flamengo ou o Fluminense. Consórcio. Não, o que acontece? Não é consórcio. A questão são Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense. A questão, Rafa, é que desde que foi feita a obra,
o gramado do Maracanã nunca mais foi o mesmo. Pra gente que frequentou o Maracanã... Na verdade, a obra do Rafa, só um minutinho. Só pra... não terminou, né? Não, só para concluir meu raciocínio. A gente que frequenta o Maracanã, vocês há de conferir. Nos anos 90, era um futebol pobre, no sentido de sempre dever salário para os seus jogadores, e sempre estar devendo, né? Mas era um futebol, nos anos 90, protagonista no futebol brasileiro, fazia frente com o futebol paulista, mineiro, enfim, do Sul, e os gramados dos grandes clubes eram ótimos. Você tinha o gramado de São Januário excelente, o gramado de Laranjeiras excelente, o gramado do Caio Martins excelente, que era onde o Botafogo jogava, o gramado da Gávea excelente, e o gramado do Maracanã a gente nem precisa dizer, era um tapete lindo. Tinha menos jogos, né? Você chegava, você subiu o Maracanã, você estava de cara... O estádio é palco de missa, de show... E não é mais só futebol. Hoje em dia virou até drive-in para o pessoal entrar de carro e assistir final da Champions League. É isso. Incrível. O ingresso fica mais caro e o gramado fica pior. É aberração. Gente, então vamos para o palpite? Vamos começar aí. O jogo, se eu não me engano, o primeiro jogo... eu não tô conseguindo acessar aqui. Acho que é o Fluminense. Fluminense joga 7h15 quarta-feira, no Maracanã. Contra no Maracanã. Contra o Atlético Goianiense. Vamos lá, Serginho. Começa com você, então, seu palpite. 2-0 Flusão. Vai embalar de vez. O Atlético Goianiense ele só ganhou da baba do Flamengo, né? Brincadeira, não tá acreditando. Eu até falei, pô, esse time vai longe. Esse time vai longe, porra. Porra, pai, eu vou de 3-1. No meio da rua ainda, o terceiro não, acertaram gol, tudo. Golaço. Acertaram tudo. Você vai de 3-1 para quem? O Fluminense, eu vou dizer aqui, hein, a matriz vai vingar o Mengão. 3-0 Fluminense, vai devolver. 3-1. Você, Dani? 2-0 Fluminense. Acho que o Atlético Goianiense pegou o Flamengo na hora que qualquer equipe da Série A deveria pegar o Flamengo, né? O Flamengo ali desmotivado e sem um técnico confuso que desmontou todo um esquema vitorioso, que está querendo mostrar a identidade, mas eu acho que começou com o pé esquerdo. O técnico do Flamengo não começou bem, não. Tem o melhor time do Brasil no papel, mas ele começou com o pé esquerdo. Eu acho que não vai durar. Não vai durar essa empreitada aí. Eu tô ansioso por Bahia e Flamengo. Vamos lá, 8h30 tem Botafogo e Curitiba e Bahia e Flamengo. Botafogo, Dani. Botafogo e Curitiba. Tem que ganhar. 1-0 Botafogo. Gol do Babi. 2-1 Botafogo. E mas Jorginho chegando no Curitiba, né? Ganharam do Sport aí na Bacia das Almas. Vai ser eu vi o jogo. Aquele jogo glorioso, né? 1-0 Botafogo aos 49 do segundo tempo. Eu acho também que vai ser 1-0 Botafogo. Bahia e Flamengo no Pituaçu. Olha, cara, eu vou falar um negócio. O Flamengo não dá sorte, não dá muita sorte contra o Bahia, não. Tanto que ano passado tomou aquela varada de 3-0. Mas se bem que o Bahia não tá muito essas coisas todas, não. Eu vou acreditar que vai ser 2-1 pro Flamengo. Gabigol vai jogar? Cara, então, o Domi disse que o Gabigol deve jogar, que não foi nada muito grave com ele, não. Então, eu vou apostar em Bruno Henrique e Gerson.
2-1. Para mim vai dar 1-1. 1-1. Bahia vende caro as coisas lá pro Flamengo. 1-1, acho que tá de bom tamanho. Para mim vai ser 2-1. Você roubou. Pode falar, Sérgio. Você roubou meu palpite, mas então eu vou de 2-2 para não ficar muito. Isso, mais gol. Sem jogo mais animado. Sem VAR. Jogo mais animado. Eu acho que já vai ser. Seria 2-2, mas vai ser 2-1 Flamengo, porque um gol do Bahia vai ser anulado pelo VAR e o Flamengo ainda vai fazer um gol de pênalti do VAR. Fora do lance, tipo assim, já tá 5 minutos depois do jogo rolando, o árbitro vai parar e marcar um pênalti Flamengo. Meu Deus do céu. Daqui a pouco os gols do VAR anulados vão entrar até em site de aposta, né? Quantos gols anulados o VAR vai anular? Eu acho que no próximo programa a gente vai estar discutindo o Botafogo perdendo o título de 95 pro Santos, porque o VAR vai anular o gol do Túlio. Tá correndo risco. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu espero que o VAR, que as pessoas da CBF tenham sensibilidade e reúnam os árbitros, principalmente os árbitros que vão ficar no vídeo, deem outra orientação, ou então manda uma comitiva de árbitros fazer um curso lá na Premier League para ver como é que os caras, entendeu? Trabalham lá. E assim, é um mínimo de intervenção, um máximo de resultado. E aqui parece que é o máximo de intervenção com o mínimo de resultado, porque fica todo mundo sempre contestando se era para chamar ou não era e tal. Então, assim, é para o VAR entrar na hora que tem que entrar, né? Para corrigir uma grande injustiça. Os dois times ficarem parados 6 minutos e acaba com qualquer dinâmica de jogo. Porra, não tem como. Ele dá vontade de fazer outra coisa, parar de ver o jogo, né? Quem não era Flamengo parou de ver. Eu parei de ver um tempo, depois eu voltei a ver. O jogo foi até mediano para razoável. O Campeonato Brasileiro não tem grandes jogos. Um ovo, né? 6 minutos dá para fritar um ovo, vai no banheiro, né? Toma um banho. Mais de um terço do que os 15 minutos de intervalo. É uma aberração. Aqui, vamos para a gente poder encerrar. Tem Santos e Vasco na Vila Belmiro, jogo difícil, hein, Rafa? Esse aí, meu amigo, desfalcado ainda. Olha, vou rezar aqui por um empate glorioso. 0-0. A defesa que vem sendo elogiada vai voltar a funcionar. 0-0. Pode ser, um placar. Mas eu tô para dizer que geralmente esses jogos assim, o Vasco não vai bem, não. Geralmente é um 2-0. Vamos dizer assim, é um 2-0 Vasco, Santos. Mas eu vou. Cara, não tem jeito. 2-0 Santos, Rafa. Tentei te ajudar, mas vai ser difícil. Se o Santos jogar bem. Dá para ser bonzinho. Você fez um belo drible de corpo, Duda. Olha, eu acho que vai ser 1-0 Santos. É um jogo difícil. Dani. Eu tô aqui querendo dar uma força pro Rafa, mas lá é muito difícil. E você viu ali que ele ficou mordido, né? O Vasco também vem mordido também, né? Mas vai ser 1 ou 2-0, 1-0 Santos, ou 2-1 Santos. Nosso medo, torcida Cruz Maltina, é não ser operado na Vila Belmiro pelo VAR, né, para ser uma espécie de retribuição. Mas o Santos, historicamente, é um time que sofre, né? É um time que é mais prejudicado do que favorecido pelo VAR, o Santos, né? Até essa questão até vem lá de trás, em 95, os santistas reclamam muito do título do Botafogo, apesar do Santos ter sido favorecido no jogo de ida, que um gol legítimo do Botafogo foi anulado, e no jogo de volta o gol do Santos também foi ilegal também. Então, assim, se fosse ter VAR ali no fim das contas, o Botafogo seria campeão do mesmo jeito. Mas eu acho que lá vai ser 2-1 Santos. E o Vasco tá bem, cara. O Vasco, eu torço para que ganhe esse jogo, mas lá é muito difícil. Vai ser muito difícil. O Vasco harmonizado ganhou do Goiás lá fora, também difícil, né? O Fluminense aí conseguiu uma façanha, eu nem falei sobre isso, mas o Fluminense conseguiu um excelente resultado. O Fluminense, esse fim de semana, ao lado do Flamengo, conseguiu resultado brilhante.
Aí tem tudo para fazer mais 3 pontos aí contra o Goianiense e ficar com 13 pontos em Fluminense costuma ser uma espécie de Robin Hood, né? Ganha do Internacional, que é o líder, que é a única derrota do Inter, e aí perde para o Bragantino, que levou de 3-0 do Fortaleza. Né? E que vai lutar lá embaixo. Nossa, Felipe Conceição caiu, né? Parece uma simulação de videogame que está acontecendo nesse campeonato. Está tudo ao contrário. Os times que não ganham, ganhando. O Atlético Goianiense ganhando do Flamengo. Cara, é obrigação do Fluminense ganhar do Atlético Goianiense no Maracanã o jogo. Então tem que fazer os 3 pontos. Né? Não pode pensar em empatar um jogo desse. Né? Porque é um time que está lá embaixo, que vai lutar para não ser rebaixado, o Atlético Goianiense. E o Fluminense já está aspirando coisas maiores. O jogo, Serginho? Quarta-feira, 7h15. Você 2-0. Agora eu acho. Uma última opinião aqui. O que vocês acham? Hã? Vai dar cuidado. Não. O gramado tem que melhorar. Eu concordo com as críticas. Eu acho que o gramado está muito ruim e tem que melhorar. O Flamengo e o Fluminense tem que se reunir e ver aí como é que a gente vai fazer para melhorar, porque está muito ruim mesmo. Tem que fazer, tratar o gramado. Agora, eu acho, só para encerrar aqui o assunto, um medo que a gente tinha, nós aqui, eu, o Rafa, o Dani, né, de a gente brigar contra o rebaixamento, eu acho que esse ano não vai ocorrer, não, pelo que eu estou vendo. Eu acho que nenhum dos 3 cariocas vai ser ameaçado de brigar lá embaixo, não, de não ser rebaixado. Eu também acho que não. Eu acho que todos eles vão ficar... Eu espero do 10º que o Flusão vá para a Libertadores, aquelas vaguinhas lá que vão aparecendo. Né? Acho que Esporte, Atlético Goianiense, Curitiba, cara, eu acho que grande chance. Eu acho que até o Bragantino acho que vai dar uma força, né? O Bragantino parece que vai dar uma força pra gente também. O dinheiro não foi ali. Demitiu o técnico. Tem muito time ruim. Tem muito time ruim. Atlético Goianiense fraco. Acho que Atlético, Sport, Curitiba são esses francos favoritos. Aí o resto Fortaleza. O Bragantino vai depender agora, porque teve um investimentozinho, né? O Fortaleza eu acho que dificilmente cai. Acho que o Fortaleza. O Ceará também está bem arrumado. Mas fica sempre muito ali nessa linha, né? Então, mas olha só, eu vou, Duda, desculpa até, eu vou discordar de todos vocês. Acho que nesse momento, todos o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o principal objetivo deles é terminar pelo menos metade do campeonato ali na parte de cima da tabela para respirar. Porque se você olhar os times que estão abaixo, você vê o desempenho das equipes, é lógico que Vasco e Fluminense começaram bem o campeonato, o Flamengo está ali embaixo momentaneamente. O próprio Bragantino é um time que, se você pensar, vai trocar aí de treinador, vai ser difícil. Eu acho que pelo menos um desses 3 aí, um de nós 3, Botafogo, Vasco, Fluminense, um de nós 3 vai sofrer. Espero que eu esteja errado, mas eu acho que pelo menos um desses 3 times vai sofrer, e tudo indica que vai ser o Botafogo, por conta da situação do clube. Pode ser que eu esteja enganado. Você está muito pessimista. Não, eu não sou. Não, eu acho que eu quero estar enganado. Eu quero que daqui a 2, 3 meses. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo fez 2 bons jogos, Dani. Olha só. Porque eu acho que todos os jogos que eu estou vendo são jogos muito nivelados por baixo. Além. O atacante. Além desse que você citou, tem o Goiás. A gente não citou o Goiás. Tem o Goiás também que vai brigar lá embaixo. O Calu ainda não estreou. O atacante lá, o Rosário, Bruno, como que é o nome dele? O Interia, o cabeça de área. Poxa, cara, esse moleque ele botou no banco, né? Exatamente. Então, assim, cara, assim, eu acho que tem time pior que o Botafogo, cara. Eu acho até que o Botafogo. Mas não tinha time pior que o Cruzeiro ano passado? Dani, o Botafogo, nos últimos 3 campeonatos, ficou na frente de Vasco e Fluminense, cara. Mas, Duda, eu não estou dizendo em relação a isso. Eu acho até que o Botafogo pode terminar na frente do Fluminense e do Vasco.
Pode terminar até na frente do Flamengo. O futebol mas eu acho que assim, a realidade atual é essa. O time vem com o objetivo de permanecer na primeira divisão. E internamente eu tenho certeza que os dirigentes lá, quem paga a folha salarial do Vasco e do Fluminense, também estão pensando a mesma coisa. Falam, eu quero ano que vem ter essa verba aqui da Série A, não posso de maneira nenhuma perder. Ano passado o Cruzeiro foi rebaixado, a gente sabe que no papel tinha muito foi um fato muito excepcional. Também, mas você quer mais alto, os times cariocas, Duda, em exceção ao Flamengo, que se arrumou há anos atrás, porque o Flamengo há muitos anos já é o time que tem mais dinheiro, mas o dinheiro não era tudo para o Flamengo, tanto que o time teve que se arrumar para poder dar conta do dinheiro e transformar isso num ciclo vitorioso, porque as diretorias antigas do Flamengo pegavam essa grana absurda e gastavam, a gente não sabe com o quê. O Vasco, o Botafogo, o Fluminense não tem mais dinheiro. O Fluminense soube gastar o dinheiro da Unimed, que um tricolor maluco faliu a empresa para dar 2 títulos brasileiros. Faliu. Maluco. Tira esse homem daí, senão vai dar merda. Uma coisa só que eu não consigo entender, o que acontece é com o Grêmio, né, cara? Que dá mais importância ao estadual, eventualmente, do Rio Grande do Sul do que o Brasileirão. Aí eu estava ouvindo que prefere Copa do Brasil ao Brasileirão. Vai preferir. É o time copeiro, né? Mas sabe por quê, Rafa? Não sabe que ali. E não ganha desde 96 o campeonato. 96. Gol do Ailton. Mas, Rafa. Estranho. É porque é difícil pro Grêmio. Eu acho assim, eu não acho errado, sabe por quê? Se chega no final do ano, na final da temporada, o Grêmio ou ganhou uma Copa do Brasil ou ganhou uma Libertadores, a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro é muito complicado. Mas tem time para ganhar, acho que gente. O Inter. Não é por isso mas o Grêmio, o campeonato do Grêmio é contra o Inter, cara. Exatamente. Isso aí. O Eurico tentou fazer isso na época que dizia que o campeonato do Vasco era contra o Flamengo. Só que aqui no Rio tem foi o início do fim. Foi o início do fim. É isso que não pode nunca acontecer, porque a gente no Rio, a gente tem uma situação excepcional, são 4 grandes clubes. Eu vou dizer, cara, eu sou Botafogo, eu quero que Vasco, Fluminense e Flamengo percam sempre. Toda vez que entrarem em campo, eu quero que eles percam. Eu achei que era assim. Eu quero que Vasco ganhe, se for ganhe. Eu não sou contra totalmente o futebol carioca, cara. Honestamente, é mais difícil torcer pro Vasco. Tá entendendo? É mais difícil torcer pro Vasco. Isso quase nunca acontece. Botafogo e Fluminense eu tenho uma certa simpatia. Eu gosto disso. Mas eu pensei isso é mentira, isso é mentira. Eu queria que você tivesse simpatia por mim, não. Por simpatia. 8h30 da noite, tá beleza? Agradecer a nossa audiência. E quem está nos assistindo, agradecer a você, Serginho, Dani, Rafa, boa noite para todo mundo. E segunda-feira que vem tem mais um programa, 4 Paixões aí, muito legal, muito bom estar aqui com vocês, galera. TV Interior, sua segunda casa aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu.